que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Podemos nos assentar num breve instante, meus irmãos e minhas irmãs. Neste 24º domingo do tempo comum, ainda podemos vislumbrar e ouvir o que o Senhor nos falou no domingo que juntos passamos na fé. E o que o Senhor veio falando a nós durante toda esta semana. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve o irmão, aquele que é capaz de ir ao encontro daquele que caiu, daquele que pecou e o acolhe, esse realmente não erra o seu caminho. Esse realmente encontrou o sentido para a felicidade. E dentro do seu peito não há uma pedra, mas um coração que deve pulsar no compasso do coração do nosso Deus. Jesus, no Evangelho que ouvimos, do 23º domingo do tempo comum, convidou-nos a este tempo, a esta paciência, a este caminho com o outro, para reconduzi-lo à experiência do amor e do perdão. Compreendendo a miséria do outro, eu sou capaz de entender a minha miséria. E como um curador ferido, eu posso cuidar. E aí sim, eu vou entender o que é perdoar verdadeiramente. O perdão, ele costura toda a liturgia da palavra desse 24º domingo do tempo comum. A medida do perdão é o amor. Quem ama é capaz de transformar um mal em uma possibilidade de encontro e uma eternidade de misericórdia. Por isso, todas as leituras, o salmo que foi cantado, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vai conduzir os nossos corações para esta certeza. Não existe um tempo, um momento cronometrado para perdoar e amar. Todo tempo é kairos, todo tempo é graça. Em todo tempo Deus é bom, e Deus é bom em todo tempo, como nos ensina o servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida. E se somos filhos deste Deus bom, em todo tempo a bondade deve conduzir as nossas vidas. Por isso, o autor sagrado do livro do Eclesiástico, este livro que pertence ao grupo dos livros sapienciais, quer conduzir o povo do Senhor a uma reflexão profunda. Primeiro, que eles não se esqueçam de tudo aquilo que o Senhor fez para com eles. Foi o Senhor que os salvou, foi o Senhor que os reconduziu à sua terra, foi o Senhor que olhou para eles, foi o Senhor que os criou, foi o Senhor que os chamou a ser o seu povo. Não porque era um povo
melhor do que os outros, mas chamados à santidade, foram convidados a ser um sinal de tudo o que Deus é nesta terra. Por isso, o autor sagrado deste trecho do livro do Eclesiástico vai assim dizer ao povo: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Por isso, elas não podem ocupar o primeiro lugar nos nossos corações. Ele diz que até aqueles que estão perdidos em seu caminho, estes são convidados pelo Senhor a uma mudança. E até eles tentam tirar dos seus corações aquilo que não os faz feliz. Por isso, ele vai dizer que aquele que guarda este sentimento destrutivo no seu coração nunca poderá pedir a Deus a cura, porque não é capaz de curar, porque não é capaz de cuidar, porque não é capaz de ser aquilo que Deus sonhou desde o princípio para todos nós. Por isso, o autor vai dizer: lembra-te do que o Senhor fez por você. Lembra-te que és povo de Deus, e como povo de Deus, caminha nos mandamentos do Senhor. E se o mandamento do Senhor é amor, pratica-o e serás feliz. E realmente não errarás o teu caminho, porque saberás quem Deus é. E assim canta o salmista como resposta à pergunta que fazemos sempre: quem é Deus? E assim somos respondidos: o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é carinhoso. Ele é. Por isso nossa alma deve bendizer o nome do Senhor, e todo o nosso ser deve louvar o seu nome que é santo, porque o Senhor nunca se esquece de nenhum dos seus favores. Ele perdoa toda a culpa, Ele cura toda a enfermidade, Ele nos dá a vida e nos cerca de carinho e compaixão. Deus conhece as nossas entranhas, assim diz também o Salmo 138, Ele nos sonda, Ele nos conhece na profundidade, e na profundidade de nós, Ele deseja fazer algo novo. Mas é preciso que permitamos que o Senhor venha e compreendamos que Ele é amor. E esta compreensão só irá acontecer quando, ao perguntarmos ao Senhor, como fez São Pedro neste trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazido por São Mateus, acolhermos a resposta de Jesus. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? 7 vezes? Sabemos que o número 7, na Sagrada Escritura, ele nos aponta para a plenitude, para a completude. E Jesus assim responde: não, até 70 vezes 7. A multiplicação desta plenitude, ela se torna uma continuidade, algo que vai ser perpétuo e que vai nos conduzir à eternidade. Perdoar sempre como Deus nos ama sempre. Acolher sempre como Deus nos acolhe sempre. Ser sempre presença do amor, porque somos filhos de um Deus
que é amor. É isso que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para nós. Quando pensamos dentro de nós, uma vez nós perdoamos, outra vez, quem sabe, na terceira é impossível. Imaginou se o Senhor pensasse assim também de nós? De todas as vezes que caímos, de todas as vezes que falhamos, de todas as vezes que voltamos atrás, Ele que perdoa o grande número dos nossos pecados, Ele que olha a nossa miséria e tem compaixão de nós, Ele ainda encontra uma possibilidade, que nele é misericórdia, de continuar a nos amar e acreditar em nós. Por isso que ao contar esta parábola, Jesus diz aos seus discípulos: este rei é o Pai. É o Pai que sempre os acolherá, que sempre vai reafirmar a promessa que fez convosco. Este empregado que foi perdoado muito é o povo do Senhor, que recebeu toda a graça e toda a misericórdia. Aquele outro são aqueles, como nos ensinam os santos padres, considerados pagãos, gentios, o que consideramos o perdido, aquele que para nós não tem jeito. E nós que recebemos toda a graça e somos todos perdoados pelo Senhor, diante daqueles que estão perdidos, nossa resposta deveria ser a mesma que o Senhor tem para conosco. Só que muitas vezes a nossa resposta é aquela que ouvimos no Evangelho que nos foi proclamado esta semana. Apontamos o cisco do olho do irmão e esquecemos de ver a trave que está no nosso. Queremos que o outro tenha um novo coração, mas o nosso coração ainda é um coração de pedra. Por isso o Senhor precisa e continuamente repete, como nos falou através do profeta Ezequiel: eu desejo que seja tirado do vosso peito um coração de pedra, e seja colocado o meu espírito, e os vossos corações se tornem um coração de carne, para que realmente todos vós sejais o meu povo e possam reconhecer isso agindo com amor. É isso que Jesus, ao contar essa parábola, está pedindo a nós, como pediu aos seus apóstolos: prestem atenção. Da mesma forma que recebem amor e o recebem em grande quantidade, deveis dá-lo em grande quantidade. Da mesma forma que sois cuidados, deveis cuidar. Da mesma forma que sois amados, deveis amar. Da mesma forma que sois perdoados, deveis perdoar, porque assim verdadeiramente nossos corações pulsarão no compasso do coração de Deus, e o perdão não será apenas mais uma palavra do Aurélio, mas será uma vida intimamente unida à vida de Cristo. Seremos cristãos de verdade e poderemos ter a honra de dizer que somos isso, não apenas em um batistério, mas na vida toda. Por isso São Paulo está a dizer aos romanos e a nós: ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, porque o nosso Senhor
se fez um de nós, assumiu tudo o que nós somos, menos o pecado, para nos indicar o caminho. Ele se entregou na cruz, perdoando todos os nossos pecados, para nos mostrar que só assim nós alcançaremos o céu. Se a nossa vida for realmente a vida de Cristo. Só pertenceremos ao Senhor e poderemos dizer que fazemos parte do seu povo quando não mais existir aparências, mas a essência do nosso coração for o que Deus é. Quando formos capazes, como nos diz Jesus, ora de forma literal, ora de forma alegórica, sermos capazes de oferecer a nossa face, sermos capazes de receber pedras e transformá-las em caminho. Mas aí vocês poderiam dizer para mim: Padre Wanderson, é tão difícil. Eu sei. Mas diz também o profeta Isaías, ele recebeu cusparadas, ele recebeu açoites, ele tomou sobre si as nossas culpas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas chagas, que não eram dor, mas amor, somos curados. Ele suportou tudo para nos ensinar que esse é o caminho para o céu. Quando eu perdoo, eu me torno ponte. Eu conduzo aquela pessoa e a mim para mais perto de Deus. Por isso, quando ouvimos o testemunho dos santos, nos impressionamos, embora deveria ser o costume nosso, porque somos chamados à santidade. Uma menina de 12 anos, chamada Maria Goretti, desejou ser toda para Deus, mas impulsionado pelos prazeres da carne, pelo que passa, Alexandre Serenelli desejou possuir a virtude daquela menina. E qual era a resposta dela sempre quando ele vinha tentar contra a sua pureza? Deus não quer. Isso é pecado. Ele não quer para mim e Ele não quer para você. Mas certa vez, irado pelas recusas de Maria Goretti, Alexandre, com um punhal, rasgou aquele corpo 14 vezes. Semi-morta, Maria Goretti foi levada para o hospital. Recebendo do sacerdote os últimos sacramentos, ele lhe fez uma pergunta: Maria, você perdoa Alexandre? Ela disse: eu perdoo. E mais, eu quero que um dia ele esteja comigo no paraíso. Se o perdão brota de um coração unido a Deus, um coração que ama, o céu se abre. Meu irmão, guardar rancor, guardar mágoa, minha irmã, só torna pedra bruta e dura o seu coração. Mas quando eu me abro à graça do Espírito Santo de Deus e meu coração lapidado pelo Senhor se torna uma pedra preciosa, ao receber os raios da misericórdia de Deus, ele reflete toda a bondade do Senhor. E um perdão proclamado, um abraço ofertado, faz erguer aquele que caiu,
reencontra o que está perdido e ele volta para o caminho. Faça do seu coração céu, faça do seu perdão porta, e do encontro dos perdoados, eternidade. Cada pedra lançada, faça dela um caminho. E esse caminho, caminho de perdão, nos acompanhará a eternidade. E ainda aqui, vai fazer o reino acontecer. Porque até o nosso Senhor, do alto da cruz, ao olhar aqueles que tudo fizeram contra ele, foi capaz de dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Não serão 7 vezes, ou apenas 70 vezes 7. Para sempre perdoar, e assim para sempre seremos amados, e com certeza não deixaremos de ser filhos de Deus. Amém. Creio em Deus Pai,